Olá! Nossa videoaula vai tratar sobre o início das chamadas normas gerais do direito tributário a partir do artigo 96 do CTN. A matéria central será justamente a legislação tributária. A legislação tributária, ela vem definida pelo artigo 96 do Código Tributário Nacional e, diferentemente das outras áreas do direito, aquele que poderia ser visto como algo, como uma expressão de cunho geral que é utilizada naturalmente pelo nosso vernáculo, no caso do direito tributário, a expressão legislação tributária tem um significado diverso, que é dado pelo artigo 96 do Código Tributário Nacional. O artigo 96 do CTN, ele diz que essa expressão legislação tributária compreende as leis, e daí essas leis seriam justamente as leis aprovadas pelo Poder Legislativo, ou seja, que estão submetidas e foram submetidas ao processo legislativo determinado pela Constituição Federal. O produto do processo legislativo, de acordo com o direito constitucional, são aquelas normas citadas pelo artigo 59. Então, das normas do artigo 59, nós temos que excluir a Constituição Federal, 59 da Constituição Federal. Temos que excluir as emendas à Constituição, Então, essas emendas à Constituição, elas são, obviamente, normas, porém normas que vão passar a integrar o plano constitucional, o texto da Constituição Federal, modificando nas partes em que for possível. Então, elas não são leis em sentido estrito em relação ao que determina aqui a matéria tributária, porque elas vão passar a ocupar o chamado altiplano constitucional, juntamente com o texto original da Constituição Federal e os tratados internacionais de direitos humanos. Então, na pirâmide do ordenamento jurídico de Hans Kelsen, aquela analogia que Hans Kelsen faz com as pirâmides egípcias para representar o ordenamento jurídico. Então, nessa pirâmide do ordenamento, o primeiro nível, o nível mais elevado, é justamente o nível da Constituição, juntamente com as emendas à Constituição e os tratados internacionais de direitos humanos, que são votados e aprovados com o mesmo ritual e o mesmo quórum das emendas à Constituição. O artigo 59, depois do seu inciso 1º, que se refere justamente às emendas à Constituição, ele passa a enumerar um rol de diversas leis em sentido estrito, que não necessariamente vão ter essa expressão lei, designando a sua natureza jurídica, mas que são sim produto do processo legislativo. Quais são esses veículos introdutores, essas leis? A primeira delas é a lei complementar, depois temos lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resolução. Existe uma certa divergência na doutrina a respeito da hierarquia entre essas normas. Alguns autores acreditam, e dentre os quais o próprio Paulo de Barros Carvalho, dentre outros, creem, Carlos Mário Veloso também acredita que existe essa hierarquia entre a lei complementar e as demais leis do artigo 59. Leis essas produtos do processo legislativo. O STF, em sua jurisprudência, já demonstra uma opinião diversa. Diz que as leis do artigo 59, excluídas as emendas à Constituição, elas ocupam o mesmo nível. Então, existe essa divergência entre parte da doutrina muitíssimo qualificada na nossa ciência do direito, que diz que existe uma hierarquia entre a lei complementar e as demais leis do artigo 59, e a jurisprudência do STF, que diz que não há essa hierarquia. Um outro detalhe é que os tratados internacionais, eles são recepcionados no nosso ordenamento jurídico e passam a assumir, quando aprovados, a natureza jurídica de decretos legislativos. Ou seja, se nós fizermos um gancho com essa jurisprudência do STF, que diz que não há hierarquia entre as espécies normativas do artigo 59, obviamente os tratados internacionais não ocupariam uma posição mais elevada em relação às demais leis do artigo 59. Ocorre que o artigo 96 do CTN, ele traz a seguinte expressão, vou ler para vocês. A expressão legislação tributária compreende as leis,
os tratados internacionais e as convenções, os decretos e as normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Ou seja, para o CTN, a expressão legislação tributária significa leis, tratados e convenções internacionais, decretos e as normas complementares. Então, o artigo 97 do Código Tributário Nacional, ele especifica quais são as matérias que obrigatoriamente devem ser tratadas por essas leis em sentido estrito. Exemplo, a definição dos fatos geradores do tributo, a aplicação e a previsão de sanções no direito tributário. São dois dos exemplos das matérias que precisam obrigatoriamente ser tratadas através de leis em sentido estrito. O artigo 98 traz à tona uma outra discussão a respeito justamente dos tratados internacionais. O artigo 98 do CTN adota uma teoria da recepção dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico, que é a teoria de Kelsen. Então, a teoria de Kelsen, apesar de não ter sido adotada pelo Constituinte, foi adotada pelo legislador na elaboração do Código Tributário Nacional, que obviamente antecedeu... Parou, filho? Parou não, vai continuar. Antecedeu a Constituição Federal. Pois bem, então, esses tratados internacionais, eles são recepcionados, como eu acabei de falar, através dos decretos legislativos. Os decretos legislativos, eles ingressam na ordem jurídica e, de acordo com a jurisprudência do STF, tem o mesmo nível das demais leis. Já o CTN diz que, uma vez tendo ingressado no nosso ordenamento jurídico o tratado internacional através do decreto legislativo, ele não poderá ser substituído pela legislação nacional que sobrevier, ou seja, que for elaborada e aprovada após o tratado internacional. Ou seja, o CTN, aqui no artigo 98, excepciona a lei de introdução às regras do direito brasileiro, às normas do direito brasileiro, que diz que, pelo critério da temporalidade, a norma posterior revoga a norma anterior. Ou seja, pela inteligência do artigo 98 do CTN, nós temos essa realidade de que, uma vez ingresso no ordenamento jurídico, o tratado internacional, uma norma interna não pode revogá-lo. Esta é a opinião do legislador e é o que se pode interpretar a partir do artigo 98 do CTN. Contudo, nós sabemos que a jurisprudência do STF oscila em relação a essa matéria. Se eventualmente vocês, em provas, em avaliações, forem questionados, atentem qual é em relação ao comando que é determinado pela questão, para saber se existe uma referência em relação ao Código Tributário Nacional, a jurisprudência do STF, que também diverge em relação a essa matéria. Mais adiante, no artigo 100, o CTN define o que são as normas complementares. As normas complementares, elas dispostas no artigo 100, se subdividem em 4 tipos diferentes de veículos introdutores. Veja que essas normas complementares, juntamente com os decretos, não são leis em sentido estrito, ou seja, elas não são submetidas ao crivo do processo legislativo, portanto, são elaboradas pelo Poder Executivo no uso do poder que a administração pública possui de regulamentar. É aquilo que no direito administrativo se chama de poder regulamentar da administração pública, que se manifesta também de uma forma muito latente aqui na administração tributária, no direito tributário. Portanto, o exercício e a manifestação desse poder regulamentar se subdivide em 2 diferentes realidades. Uma delas são justamente essas normas complementares. O primeiro tipo são os atos normativos que emanam da administração tributária. Nesse caso, são as secretarias, o Ministério da Fazenda, a Receita Federal do Brasil, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que emitem normas que vão vincular os contribuintes, mas que não são aprovadas pelo Poder Legislativo, ou seja, não passam pelo crivo do Poder Legislativo. Esses atos normativos recebem diferentes nomes, como, por exemplo, resoluções normativas, instruções normativas, portarias,
além de diversas outras denominações que cada órgão da administração tributária pode adotar. No inciso 2 do artigo 100, nós temos as decisões de órgãos singulares ou colegiados que tenham eficácia normativa, ou seja, obviamente essas decisões têm que ter efeito erga omnes e podem vir a atingir todos os contribuintes. Um ótimo exemplo desse inciso 2 do artigo 100, em relação às decisões do processo administrativo, são justamente as soluções de consulta, que, não obstante terem sido propostas por um único consulente, é possível e acontece, de fato, de vincular a todos os outros contribuintes. Mais adiante, no inciso 3, nós temos as chamadas práticas reiteradamente levadas a cabo pela administração tributária, é o chamado costume tributário, são aquelas práticas que dentro da esfera de discricionariedade da administração pública são comumente realizadas e daí recebem essa denominação que também é muito criticada pela doutrina de costume tributário. E por último nós temos os convênios que podem ser assinados entre os entes da federação, podem ter a finalidade de criação de normas, como é o caso dos convênios do ICMS, bem como convênios colaborativos, que garantem a troca de informações e o intercâmbio de experiências entre os mais diversos entes tributantes, órgãos da administração tributária. Finalizando, nós precisamos ainda tratar de uma outra espécie, que são os decretos. Os decretos são normas que estão abaixo do nível legal, ou seja, estão lá naquele terceiro estamento da pirâmide. O primeiro estamento é o nível constitucional, o segundo estamento são as normas do artigo 59, excluídas as emendas, e o terceiro, que é o nível infralegal, é ocupado pelos decretos e pelas normas complementares. As normas complementares estão no artigo 100, previstas pelo artigo 100 do CTN. Os decretos, por sua vez, são normas que podem ser editadas de forma exclusiva pelo chefe do executivo. Ou seja, no texto da Constituição existe a previsão de que o presidente da República pode editar o decreto e, em razão do princípio da simetria, garante-se que os governadores dos estados e do Distrito Federal, bem como os prefeitos, possam também editar esses decretos. Os decretos são muito úteis, muito comuns no direito tributário e eles geralmente servem como uma forma de especificar ainda mais a legislação criadora do imposto. Por exemplo, nós temos os regulamentos do ICMS, que estão abaixo da lei do ICMS. Temos o regulamento do IPI, o chamado RIP, que está abaixo da lei do IPI. Temos o regulamento do imposto de renda, o RIR, que está abaixo da lei do imposto de renda. Então, os regulamentos são normas que estão acima das normas complementares, mas são elaboradas no uso do poder regulamentar e que são de competência exclusiva do poder legislativo. Então, nós finalizamos aqui essas noções a respeito de legislação tributária e vimos os artigos 96 a 100 do CTN. Até a próxima!